Olá pessoal, saudações a todos que verão esse vídeo, hoje mostrando e comparando pensamentos de dois mestres do mercado financeiro, Nassim Taleb e Oliver Velez. O que esses dois pensadores aí têm em comum? O que o método Oliver Velez tem a ver com os pensamentos aí de Nassim Taleb, que é mundialmente conhecido aí em relação à sua análise crítica de certas situações aí do mercado financeiro, de certas situações em relação aos agentes do mercado financeiro. Né? Vamos dar uma olhada. Eu estou mostrando aqui para vocês esse livro, né, da Lógica do Cisne Negro, que é um dos livros aí mais conhecidos do Nassim Taleb. Existem muitos outros também. Antes que eu inicie esse vídeo, eu peço aquele like no vídeo. É muito importante para minha classificação. Compartilhe esse vídeo aí com pessoas do mercado financeiro, tanto traders aí que já estão há mais tempo, quanto pessoas que estão começando. Tem conceitos aí muito interessantes que podem ajudar vocês a ter uma análise mais crítica do mercado financeiro, porque esses são os pensamentos aí de Nassim Taleb, ok? Então vamos colocar aqui, ó, eu tenho esse livro, é um livro muito interessante, não é um livro fácil de ler, tá? Mas é um livro que tem ideias muito interessantes. Vamos aqui, eu quero com vocês aqui mostrar uma tabela, tá? Mais na parte aí final do livro, tá? Que ele fala, o Nassim Taleb fala que ele tem as ideias, né? Ele apresentou as ideias na análise de finanças, né? Que é a área dele, né? Que é a área de estudo dele, tá bom? Então ele mostra essa tabela aqui no livro, tá? E essa tabela, ok, é muito interessante porque ele diz que a abordagem platônica é a abordagem da maioria aí dos operadores do mercado financeiro, da maioria das pessoas que promovem conteúdos acerca do mercado financeiro. E eu posso dizer que a maior parte aí dessas pessoas realmente, né, os youtubers falam muito em cima de uma abordagem platônica, e vocês vão entender o que eu quero dizer com isso, tá? Então nós colocamos aqui, por exemplo, ó, essa questão muito interessante falando que, olha aqui, ó, não acredita, o Nassim Taleb disso, né? Porque essa é a abordagem do Nassim Taleb, o empirismo cético e a escola aplatônica. E a abordagem platônica é a abordagem da maioria e dos agentes do mercado financeiro, ok? Então aqui, por exemplo, ó, não acredita que se pode computar probabilidades facilmente. A abordagem platônica, a abordagem da maioria, construiu todo o seu aparato em torno da pressuposição de que podemos computar probabilidades. Então, quando você vê no YouTube aí, ó, eu tenho um método 99% de acerto. Tá? Eles não podem colocar 100% de acerto, porque isso vai contra as normas até mesmo da CVM aí, que o pessoal não vai gostar. Então coloca esse método 99% de acerto, que mostra que 1% não dá certo, né? Eu falo aí com os meus alunos da Masterclass que o método Oliver tem de 75% a 85% de acerto, tá? O suficiente, inclusive, para você conseguir, se você seguir o plano de trading certo, o suficiente para você conseguir aí se dar bem no mercado financeiro, certo? Bom, então o que acontece? Na hora que eu coloco realmente que existe uma possibilidade aí entre 75% e 85% de acerto, eu estou deixando mais em aberto. Eu não acredito, porque o método Oliver não acredita, que nós podemos computar probabilidades facilmente. Como você tem uma margem, mostra que isso não é possível de computar facilmente. Por quê? Tem a questão do plano de trading, muitas outras coisas aí que são improváveis, né? O impacto do altamente improvável, né? E você não consegue computar. Quando você fala, você taxa aquilo ali como certo, né? Com aquela probabilidade, você está colocando aí a facilidade de se computar probabilidades, tá? Isso o método Oliver diz realmente, fala aí direto. Eu falo isso também na apostila, tá? Essa apostila aqui é baseada no método Oliver Velez, que é a apostila aí que eu vendo aí na internet aí, tá? www.senatrader.com.br. Então eu quero mostrar aqui para vocês, eu quero puxar vocês aqui nessa questão de desenvolver as intuições. Vamos dar uma olhada aqui, ó, nessa página aqui 108 da apostila,
tá? Que nós temos aqui os aspectos gerais do método Oliver, né? Os 5 aspectos gerais aí, ó: conceito de identificação, operacional, qualidade, pontos positivos e negativos, conhecer o filtro. Dessa forma, na apostila e pelo método Oliver Velez, nós estamos desenvolvendo aí intuições para vocês a partir da prática, né? Então os exemplos aqui são práticos para vocês realmente identificarem os padrões e poderem realmente operar aí no mercado. Então, na Cintalep também diz isso, desenvolver intuições a partir da prática. Os outros, né, baseiam-se em artigos científicos, parte de livros para a prática. Então essas aqui são aquelas pessoas que leem 10, 20, 30, 50, 100 livros e com a parte técnica aí desse livro acham que conseguem colocar aí no mercado, né, operar no mercado lendo o livro. E as coisas não funcionam dessa forma. Inclusive, perguntam direto para o Oliver Velez quais livros que ele aconselha a ler para operar no mercado. Ele diz que os livros mais interessantes são aqueles livros que falam aí da parte emocional e não da parte prática, porque a parte prática você ganha operando e não lendo o livro, tá? Então, muito interessante, olha como se assemelha as ideias, como se as ideias se assemelham, estão muito próximas aí desses dois gênios aí do mercado financeiro, tá? Olha só, ideias baseadas no ceticismo, nos livros não lidos da biblioteca. E a abordagem platônica, né? Ideias baseadas nas crenças, no que acredita que sabe. Então, sempre quando eu falo para os meus alunos, pessoal, está dando aqui um Bull 180, por exemplo, um Bear 180, o setup que der. Mas assim, obviamente existe a possibilidade aí de não dar certo. Então todo mundo tem que basear aí, tem que ver o plano de trading. E todo o trading que você entra, apesar de você acreditar no método, todo o trade deve ser olhado com um certo ceticismo. Porque ele tem a possibilidade, por melhor e bem localizado que ele esteja, ele pode dar um stop. Tá? Então ele tem que isso vai evitar vocês de, por exemplo, operarem com o máximo de lotes que vocês podem operar aí alavancado. Isso vai evitar vocês de alavancarem fora da conta, tá? Porque vocês estão céticos. Apesar de vocês acreditarem no método, cada operação vocês devem entrar com certo ceticismo naquela operação. Tá? Isso vai evitar aí, obviamente você tem que operar mecanicamente, mas vai evitar você de operar com o máximo de lotes aí que você conseguir. Isso vai evitar você de ter loss aí demais para você, loss fora aí do seu padrão. Tá? Então isso aí é muito realmente interessante. Tá? E outra ideia muito legal aqui, ó, procure estar aproximadamente certo, abrangendo uma vasta gama de eventualidades. Eu quero que vocês observem essa palavra aqui, eventualidades, tá? E no outro, na abordagem platônica, e a abordagem da maioria dos operadores aí do mercado, eles querem estar busca ser perfeitamente correto, é uma busca pela perfeição, né? Em um modelo estreito, sob pressuposições precisas. Isso aí, quando você tem essa ideia, normalmente você fala assim, o meu método não dá stop, a probabilidade de dar stop é de 1%. Não é isso que muitas pessoas falam? A probabilidade de dar stop é de 1%. Aí você fica aí com essas pressuposições aí precisas, tá? E esquece que existe a possibilidade aí de você ter uma eventualidade. O que é uma eventualidade? Eventualidade é como nesse exemplo aqui da apostila mostra, por exemplo, ó, tá? Eu vou colocar aqui, ó, essa parte aqui realmente aqui do Bear 180, né? Deixa eu ver aqui onde nós estamos. Aqui, ó. Não, aqui serve também, ó, a RBTO e GBTO, mas vou colocar aqui no que eu estava, tá? Que é aí vocês podem ver que a apostila é gigante, tá, pessoal? A apostila é gigante, a maior apostila aí do país, tá? Então, colocando aqui para vocês, ó, tá? Nós temos aí, ó, a questão, ficou muito longe, né? A questão, eu coloco visualização prática, né? E temos a questão aí da probabilidade de stop. Então, o que acontece? Todos os setups, por mais
claros que ele possam ser, para a melhor localização que ele possa ser, existe a possibilidade, por causa de uma eventualidade, ele ser estopado. Então nós temos aqui, por exemplo, esse BR-180 deu uma entrada fabulosa, tá? Uma RP que você estava esperando aqui, tem um alvo final. Ele só serviu aí para o scalping, mas ele não atingiu a parcial adequada aqui para uma RP de 1 para 1. Lembrando que você deve pensar em 1 para 1 nos seus trades, senão os seus trades aí não, no médio prazo não vão dar certo, né? E aqui houve realmente esse stop aí, um stop efetivo, na verdade um violino, porque rompeu aqui e caiu no seu alvo final, quer dizer, um violino que a gente chama de violino, né? Isso aí, pessoal, são as eventualidades, tá? Então, assim, você não tem que ter a pressuposição que tudo vai dar certo. Tá? Existem eventualidades, tá? Eventualidades. Então, o que acontece? Tá? Você baseia a sua ideia no ceticismo, tá? Obviamente você confia no método geral, mas por você ser, em certa parte, cético, você não vai entrar com tudo de uma vez, tá? Porque você está... existe essa possibilidade aqui de uma eventualidade. Eventualidades acontecem, tá? E essa abordagem platônica aqui, ó, dessa forma, você acha que vai tudo dar certo. Ou então você acha que é mínimo. O que pode dar errado é mínimo. Ele acontece tão ocasionalmente que ele não precisa ser considerado. Isso é uma das coisas, inclusive, que o Nassim Taleb fala direto nesse livro. O impacto do altamente improvável, apesar de ser pouco provável que certas situações aí aconteçam, elas ainda são prováveis e devem ser tratadas aí no aspecto do improvável, mas que pode acontecer. Tá? Nassim Taleb discursa durante o livro inteiro sobre isso. Então, muito interessante aí, ó, essa tabela aqui na página 366 desse livro, que quem gosta aí da área de finanças deve realmente dar uma lida nesse livro. Não é um livro fácil realmente, mas é muito interessante aí para você tentar e entender, gerenciar o desconhecido. Tá? Como que você gerencia o desconhecido? Como você tem essas ideias? Isso é muito interessante realmente para quem opera aí no mercado financeiro, quem lida com o mercado financeiro aí diariamente. Ok? Então vocês podem ver aí que as ideias aí desses dois mestres, desses dois mentores aí na área financeira, como elas têm a ver, como elas se assemelham. Tá, pessoal? Hoje, então, eu fico por aqui. Deixa um like novamente no vídeo, um vídeo aí realmente diferente, tá? E compartilhe esse vídeo aí, que realmente quem é o pessoal da área financeira aí, e pode aí realmente também se interessar, ok? É isso, então, um abraço a todos!